Fala galera, beleza? Bora aí para mais uma resolução de exercício de mecânica básica. Dessa vez ele pede o seguinte: qual que é o primeiro momento de inércia da área descrita pela parábola em relação aos eixos x e y? Considere L igual a 10 metros. Então, de primeiro dado que a gente já pode obter aí é que esse comprimento aqui, ó, saindo da origem até aqui, vale 10. E ele não disponibilizou assim de maneira clara qual que é a altura aqui, mas com esse valor de 10 aqui, a gente já pode afirmar que aqui em cima vale 500. Por que 500? Porque se a gente jogar x na função aqui, ó, quando x é igual a 10, 5 vezes 10 ao quadrado, que 10 ao quadrado é 100, vezes 5, igual a 500. E para calcular o primeiro momento de inércia em relação ao x e y, é dado da seguinte maneira: mx é igual à integral da área vezes y vezes dA. E o que vai ser esse dA? Esse dA é uma área infinitesimal, que a gente vai pegar em qualquer lugar aqui. Isso aqui é o dA. Então, só para ficar mais claro, a gente traça as linhas, né, do dA. Opa! Vou traçar aqui, ó. Aquele quadradinho chama dA. Então, essa pequena área infinitesimal aqui no meio chama dA. Esse tamanho aqui a gente vai chamar de dy, aqui de dx. Esse pedaço aqui vai chamar x e esse pedacinho aqui chamar y. Essa alturinha aqui. E essa distância aqui também vai chamar x. Então, vamos lá. Para o cálculo de mx. mx igual a integral da área vezes y dA. Para a gente calcular mx, a gente pega aqui a areazinha que está aqui orientada na direção x. Então é a área desse retângulozinho aqui, ó. A área desse retângulozinho aqui, que é o nosso dA, é y vezes dy. A base, na verdade, falei errado. A base vale 10 menos x, vezes a altura dele, que vale dy. Por que 10 menos x e não 10 menos x mais dx? É que se a gente colocar primeiramente dx aqui no primeiro, dentro dessa equação aqui, a gente vai ter dx dy e a gente não tem uma integral dupla. Então a gente pode desprezar esse dx porque é um tamanho infinitesimal, então fica aí 10 menos x. Então vamos lá. Aqui vai ficar y vezes 10 menos x dy. Como a gente está em relação a dy, nossa integral também tem que ser com os limites em relação a y. E o nosso y ele vai de 0 a 500. Então, aqui, ó, de 0 a 500. Aqui a gente tem y, dy e a gente tem esse x aqui. A gente tem que colocar ele em função de y. Dessa maneira, a gente tem ali que y é igual a 5x ao quadrado. Então, x é a mesma coisa de y, a gente passa esse 5 para cá dividindo e passa esse quadrado para lá como forma de raiz, né? A gente tira a raiz dos dois lados. Então, raiz é a mesma coisa de elevar ao meio. Aqui embaixo eu vou manter raiz de 5. Então, reformulando isso aqui, fica integral de 0 a 500 y vezes 10 menos y elevado a 1 sobre 2, dividido por raiz de 5 dy. Agora é só resolver a integral. A gente pode começar fazendo aqui um chuveirinho, ou distributiva, não sei como vocês conhecem. Então, repetindo, 0 a 500, y vezes 10, fica 10y, menos y vezes y elevado a meio, é a mesma base, então a gente soma os expoentes. Aqui está elevado a 1, né? Então, 1 mais 1 meio dá 1,5, que é a mesma coisa em frações de 3 dividido para 2. Então, fica y elevado a 3 barra 2, dividido por raiz de 5
Isso tudo em relação a y. A gente pode fazer essas integrais separadas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, integral de 10 menos y menos integral de y 3/2 raiz de 5. Não vou deixar isso explícito. Nosso conteúdo aqui não é integral, então eu creio que vocês já saibam integrar. Então, integral de 10y. A gente passa a constante para fora e é y² dividido para 2. A gente adiciona 1 no expoente do nosso termo e repete esse número aqui embaixo. Então fica isso aqui. Desse mesmo modo, eu vou passar o constante para lá de fora, né? Integrar somente a variável. 3 meios mais 1 é a mesma coisa de 2,5, que é 1,5, né? Isso aqui é 1,5 mais 1 é igual a 2,5, que é a mesma coisa de 5 dividido para 2. Então fica, ó, 5 dividido para 2, dividido por 5 raiz de 2. Ó, 5 dividido por 2. Melhorando isso aqui, fazendo simplificações, aqui vai sobrar 5. Então é 5y² menos 1 raiz de 5 vezes y elevado a 5 sobre 2. Como é divisão aqui de frações, a gente mantém a primeira e inverte a segunda. Então a gente tem aqui, ó, y dividido para 1 dividido para 5 dividido para 2. Então a gente mantém essa primeira, que é y dividido para 1 vezes o inverso da segunda. Dá isso aqui. Então, passando isso aqui para cá, a gente vai ter o seguinte. Passar esse 2 aqui para cima, vezes 5 aqui, ó. Fiz a substituição. Agora, é só a gente aplicar os limites, que é de 0 a 500. Então, vai ficar o seguinte. 5 vezes 500 ao quadrado, menos 5 vezes 500 elevado a 5 dividido para 2. Isso aqui vai nos dar um valor de 250 mil metros cúbicos. Então, esse é o nosso momento, nosso primeiro momento de inércia em relação ao eixo X. Agora, para Y, de maneira mais simples, MY, chegando muito na notificação, MY é a integral da área, x dA. Nesse caso aqui, dA aqui é orientado na direção Y, né? O retângulo formado aqui orientado na direção Y, que é justamente esse aqui, ó. Então é dx vezes y. Dx vezes y. Então, substituindo aqui novamente, é x vezes y vezes dx. E a nossa área, como a gente está em relação a x, tem que ser os limites de x, que é de 0 até 10. Então, o x varia aqui, ó, de 0 até 10. Então, novamente, a gente tem x e dx aqui. Então, a gente tem que passar esse y aqui para termos de x. Isso aí já deu no enunciado. Y é igual a 5x ao quadrado. Então, a nossa integral vai ficar do seguinte modo. X vezes 5x ao quadrado dx de 0 a 10. Daqui é 5x ao cubo, que integrando fica 5x à quarta. E com a integração de 0 a 10. Mais uma vez aqui, vai ficar 5 vezes 10 à quarta para 4. Não tem necessidade de aplicar o limite 0, né? Que vai ser 0. Então, resolvendo isso aqui, vai nos dar 12.500 metros cúbicos.
E é esse então, o primeiro momento de inércia em relação ao XY, MX 250.000 e MY 12.500. Com esses valores, a gente pode calcular também o centroide. O centroide ele se dá da seguinte maneira: YC, vou fazer para cá. O centroide se dá da seguinte maneira: XC, X centroidal, é o momento de Y sobre a área, e o Y centroidal é MX sobre a área. A gente já tem MY e só falta a área, então XC é igual aquele valor de MY que a gente achou, que é de 12.500 metros cúbicos, dividido pela área. A gente ainda vai calcular. E Y centroidal é igual a o MX, que a gente achou de 250.000 metros cúbicos, dividido pela área. Como que a gente vai calcular essa área? É o seguinte, é a integral da curva, né? Então fica o seguinte, área é igual a integral. Vamos calcular aqui em relação de 0 até 10 da função 5x ao quadrado e dx. Então vai ficar 5x ao cubo dividido para 3, com os limites de 0 a 10. 5 vezes 10 a 3, dividido por 3. Isso aqui é 1000, né? Então fica 5.000 dividido para 3, dá 1.666,66 metros quadrados. Essa é a nossa área debaixo da curva. Essa aqui. Então, voltando para cá. 1.666,66 metros quadrados. Aqui igualmente 1.666,66 metros quadrados. A gente pode cortar esse quadrado com esse 3 aqui, isso aqui. Nosso XC vai ser igual a 7,5 metros. E o YC igual a 150 metros. Então, vamos desenhar isso, né? Na figura. Vamos apagar aqui. Nosso x que a gente achou é igual a 7,5. Então, aqui no olho mesmo. Aqui é 5. Aqui vai ser o 7,5. 7,5. E nossa altura é o Y centroidal de 150 metros. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Dividir em 5 partes aqui, né? Então fica 0, 100, 150. Aqui nosso 150. Tá meio torto, mas o centroide da nossa figura estaria mais ou menos aqui. Mas o que o exercício pediu foi somente o primeiro momento de inércia, que é em relação a x, então esse aqui, e em relação a y, que é o my, aqui de 2.500 metros cúbicos. Então é isso, espero que tenha gostado. Se te ajudou, deixa um comentário aí embaixo, deixa um like, curta, compartilha. Valeu!